De todos os gêneros de entretenimento que existem, o que eu mais tento manter distância é o terror. Até porque uma das minhas memórias mais antigas com essa coisa foi quando eu literalmente mijei nas calças assistindo Annabelle. E voltando ainda mais nas minhas lembranças, você descobre que eu tinha medo de assistir Todo Mundo em Pânico, que por acaso é um filme de comédia paródia do filme do Pânico, que é esse personagem aí que eu acho que todo mundo conhece. Ou seja, é um filme de comédia e que só por ter um elemento do terror no meio já era o suficiente pra me deixar com receio de assistir. Agora, sabendo dessa informação, você, como é um troll de internet, provavelmente ia pensar em me assustar com alguma história de terror, como por exemplo o Slenderman. Mas eu sinto te informar, amigo, que não. Nem mesmo eu, que dei um passo atrás na hora de assistir Todo Mundo em Pânico, tem medo do Slenderman, já que isso é uma creepypasta, e meio que já é senso comum na internet que creepypastas são só histórias para crianças. Creepypastas são nada mais nada menos do que histórias de terror da internet. O nome veio como uma espécie de paródia da palavra copypasta, que são textos que as pessoas copiam e colam internet afora. E daí que surge o nome, já que as pessoas copiavam e colavam essas histórias de terror em vários fóruns para assustar as pessoas. Mas eles só trocaram o copy por creepy, que traduzido para o português significa algo como assustador ou arrepiante. Não se sabe com exatidão qual foi a primeira creepypasta de todas, o máximo que dá pra fazer é falar sobre algumas muito antigas, como o Slenderman, que eu já citei no início do vídeo. Descrito como uma criatura alta, magra, sem rosto e que tem braços extremamente longos e veste um terno, o Slenderman faz parte de uma creepypasta bem antiga que surgiu em 2009 no fórum Something Awful. Algumas histórias criadas sobre se referem ao Slenderman como um sequestrador e principalmente sequestrador de crianças. E é irônico que o Slenderman seja por muitos considerada a primeira lenda da internet, sendo que alguns segundos atrás eu disse que não tem como dizer com exatidão qual foi a primeira creepypasta. E na verdade realmente não tem como dizer. O Slender só é considerado assim porque ele é muito antigo e um dos mais famosos exemplos. Tão famoso que até criaram um jogo sobre ele em 2012, o Slenderman The Eight Pages, que se baseia em você numa floresta deserta com o único objetivo de achar 8 páginas de anotações feitas por uma das supostas vítimas da criatura. Logo depois de achar a primeira página, o jogo ele começa de verdade porque é quando o Slender começa a te perseguir. Esse jogo definitivamente ajudou muito na popularização dele na internet, já que youtubers gravaram vários vídeos sobre. E aí a gente chega em outra parte bem importante da cultura das creepypastas. Os youtubers que pegavam milhares de views falando ou jogando jogos sobre essas creepypastas nos seus canais. Já que nessa época, por algum motivo, todo mundo assistia vídeos de terror. Não é à toa que Five Nights at Freddy's virou um fenômeno na internet. Ao longo dos anos, as creepypastas evoluíram cada vez mais a forma de contar as suas histórias. Mas nessa época a maioria delas era mais ou menos a mesma coisa, que se baseavam em alguma entidade sobrenatural, como The Rake ou Zalgo. O The Rake é um monstro que entra no quarto das pessoas durante a noite e senta na sua cama, e caso você acorde durante a madrugada e veja essa criatura, você morre. Enquanto isso, o Zalgo se trata de uma história que é até mais antiga que o Slenderman, já que foi criado em 2004. Provavelmente você já ouviu falar sobre Zalgo Text, que são caracteres especiais que há uns meses atrás estavam rodando por aí como trava YouTube. Mas esse texto não é trava YouTube. Na verdade, é só um tipo de caractere especial que as pessoas chamam desse jeito justamente porque parece algo demoníaco, o que encaixa muito bem com a creepypasta, já que o Zalgo é mais especificamente algum tipo de alma do mal que possui coisas boas para corromper elas em coisas ruins. Existe até mesmo uma animação que mostra o Zalgo consumindo vários personagens inocentes de desenhos animados infantis. E esse é o ponto que eu queria chegar, já que aqui a gente tem um aspecto bem presente nas creepypastas, que no caso é transformar coisas infantis em algo menos infantil possível. E um exemplo bem famoso disso é o Sonic.exe.
Sonic.exe é a história de um garoto que um dia ganhou um CD misterioso com Sonic.exe escrito. Quando esse garoto foi começar a jogar, ele percebeu que não tinha como jogar com o Sonic. Você só podia controlar os outros personagens. Esse menino foi jogando até que ele chegou num ponto onde ele se encontrou com uma versão do Sonic com olhos vermelhos, que independente de qualquer escolha ou ação, mata o jogador. E eu acho que não preciso explicar por que essa creepypasta é uma bosta. Na verdade, eu acho que a própria história dela já é uma boa justificativa, já que em 2011, o ano em que ela foi criada, ninguém nem deu muita bola. A creepypasta só fez sucesso de verdade em 2012, quando um usuário chamado MY5T Crimson transformou ela em um jogo de verdade que todo mundo poderia jogar e experienciar. Mas nem mesmo seu auge pode ser considerado uma fase boa, já que a forma com que o Sonic.exe ficou ainda mais famoso foi sendo usado por youtubers como HulkBR, que tem um público totalmente infantil, já que realmente só crianças iriam se assustar com isso. O que é mais irônico, já que o objetivo inicial da história era transformar Sonic em algo menos infantilizado. Mas acabou que ninguém com menos de 11 anos se assusta com isso. E tem motivos para ter acabado assim, já que essa história tem vários clichês ridículos. A verdade é que essa premissa de um jogo amaldiçoado não é nem um pouco inovadora. Ben Drowned é uma creepypasta até mais antiga que a do Sonic.exe, e que curiosamente também usa esse conceito de jogo amaldiçoado. E a história é quase que a mesma coisa, mas dessa vez é sobre um moleque que, ao invés de receber um CD de Sonic misterioso, ele recebe uma fita de Zelda Majora's Mask misteriosa. E a pessoa de quem o moleque compra a fita fala que ela era de um outro garoto chamado Ben, que atualmente tá morto. Depois, enquanto esse garoto vai jogando, várias coisas estranhas vão acontecendo, até que ele descobre que o espírito do tal Ben está habitando a fita e assombrando ele. Chega até um ponto onde as assombrações param de ser só no jogo e o garoto se sente observado até na sua própria casa. E nossa, o espírito que vive numa mídia e que sai dessa mídia para assombrar alguém. Seria uma proposta bem interessante, se eu não tivesse visto isso em pelo menos outras 30 histórias de terror. No fim, essa acaba sendo só mais uma história manjada e que só quem se assusta de verdade são crianças. Até porque o público infantil, querendo ou não, acaba sendo o público-alvo dessas histórias. Por algum motivo, crianças se sentem atraídas pelo gênero terror. Entre as décadas de 70 e 80, o público-alvo nos cinemas ainda se mantinha adulto, mas as crianças e adolescentes começaram a ser frequentes consumidoras desse conteúdo em 1900. E a partir dos anos 2000, crianças e jovens já dominavam como principal público desse entretenimento. Para a maioria das pessoas, o medo pode ser um sentimento bom graças à adrenalina, quando você começa a ficar ansioso, achando que a qualquer momento pode vir um jumpscare. Talvez as crianças sejam atraídas por esses filmes por causa disso, por causa da ansiedade e a adrenalina que sempre te faz se sentir inquieto. É difícil dizer exatamente por que o medo é uma emoção tão gratificante para as crianças, mas talvez seja porque adultos já sabem que nada que está aparecendo na tela de um filme de terror deve realmente ser levado a sério, enquanto crianças levam aquilo como algo muito mais preocupante do que realmente é. Mas eu não sei. A única coisa que eu tenho certeza é que, juntando o gosto peculiar que crianças sentem pela categoria terror e videogames, que é algo inegável que atinge sim o público infantil, ainda mais com histórias mal construídas que afastam qualquer um com mais de 13 anos, você cria as creepypastas de jogos, o conteúdo mais infantil de todos. Além de que até mesmo as creepypastas que não tem nada a ver com jogos acabam sendo criados jogos sobre, o que atrai muito mais crianças para creepypastas como um todo. E por mais que jogos sejam um assunto que atrai sim a infantilidade, isso ainda não é algo declarado infantil, diferente de desenhos animados. E, infelizmente, histórias de terror na internet sobre desenhos animados não é algo incomum. Uma das mais famosas delas é Red Mist. Red Mist é um episódio perdido de Bob Esponja, onde o Lula Molusco comete suicídio. O episódio, segundo as descrições, começa com o Lula Molusco praticando clarineta, porque segundo ele, mais tarde ia ter um concerto musical.
Depois de algumas coisas irrelevantes acontecerem, a gente simplesmente corta para a parte do concerto, onde depois do Lula Molusco tocar a clarineta, com algumas cenas se repetindo de forma estranha, a plateia fica murmurando entre si, até que do nada os olhos da plateia ficam vermelhos e todo mundo começa a vaiar o Lula Molusco. A cena corta e depois de mais uma série de acontecimentos bizarros, como uma parte do episódio ficar sem som, algumas tremidas na tela, alguns gritos na tela aparecem, o olho do Lula Molusco começa a ficar vermelho e você consegue ouvir alguns sons bizarros que se parecem com gritos. E logo depois disso, a cabeça do Lula Molusco simplesmente estoura e corta para uma cena onde o corpo dele está jogado no chão, dando a entender que ele se matou. Bom, eu acho que eu já posso parar nesse ponto. Isso já é o bastante para você entender por que creepypastas são algo ridículo. Grande parte delas são muito criticadas por serem fakes, mas eu sinceramente acho que isso é um argumento equivocado. As próprias descrições falam que creepypastas são histórias de terror fictícias da internet. Eu acho que não é mistério para ninguém que essas histórias são falsas e que nada que é dito ali deve ser levado a sério. O real motivo pelo qual creepypastas deveriam ser criticadas é por causa do mau desenvolvimento da história e como elas são mal escritas de forma preguiçosa e cheias de clichês. A maioria delas nem sequer inventam um conceito original e simplesmente se aproveitam de outros elementos de outras histórias. Sonic.exe e Ben Drowned são quase a mesma história que apresentam a mesma premissa de jogos amaldiçoados, sendo a única diferença o título dos jogos incluídos na história. Além disso, a descrição do Sonic.exe com olhos vermelhos e macabros é a mesma coisa que usaram para tentar fazer o Lula Molusco parecer mais assustador em Red Mist. E não é só nisso que o Red Mist se parece com outras creepypastas. Esse negócio de um personagem de um desenho morrer para deixar a história menos infantil e mais absurda já foi explorado em Dead Bart, uma creepypasta que conta sobre um episódio perdido de Simpsons onde o Bart morre depois de cair de um avião. Além de que a maioria das histórias de terror envolvendo desenhos animados sempre falam sobre episódios perdidos. Creepypastas são tão cheias de clichê e acontecimentos previsíveis que a internet chegou num senso comum de que elas não passam de histórias para crianças. Não é à toa que hoje em dia elas não passam de uma piada. E de fato, vários memes na internet satirizam creepypastas, como o Trollge, que cria situações com uma vibe assustadoras para ironizar as creepypastas. Majoritariamente todas essas histórias de terror da internet acabam caindo no paradoxo de tentar transformar algo infantil no mais adulto possível e no fim só acaba que eles infantilizam mais ainda. Porém, majoritariamente significa maioria, e maioria não significa tudo ou todos. Então sim, nesse poço de mediocridade ainda existem coisas boas, como por exemplo, as backrooms. A creepypasta das Backrooms surgiu no 4chan quando um anônimo postou essa foto e na legenda ele dizia que se você não tomar cuidado, você pode acabar no-clippando na vida real. No-clip é algo que existe nos jogos onde você acaba atravessando uma parede ou algum objeto que deveria ter uma colisão. E no post o usuário anônimo dizia que você podia fazer um no-clip fora dos jogos e acabar saindo da realidade e indo parar nas backrooms, que são sequências e mais sequências de salas vazias semelhantes à de escritórios. Essa creepypasta futuramente ia originar e popularizar o conceito de liminal spaces, que é uma das coisas mais interessantes da internet. Então sim, é uma creepypasta boa. E existem outras como essa. Minha creepypasta favorita é Petscop, que conta sobre um caso um pouco pesado que aconteceu na vida real em formato de gameplay comentada de um jogo que aparentemente está incompleto. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre, mas o legal de Petscop não é exatamente o tema, mas sim a inovação da forma de contar a história. Além disso, tem outras coisas que não são exatamente creepypastas, mas que geraram elas, como as artes do Trevor Henderson, tipo Siren Head, que não são exatamente histórias, mas que ainda são interessantes de se analisar.
Até que existem creepypastas interessantes, mas a maioria delas são só cheias de clichês e mal desenvolvidas, com conceitos que deveriam ser assustadores, mas acabam parecendo muito mais sátiras de si mesmas. E assim, eu chego à conclusão de que creepypastas, ou pelo menos a maioria delas, não passam de histórias de criança. Tchau.